Coronel Aaron Weaver ajustou seu colete tático enquanto o sol afegão castigava impiedosamente a base operacional avançada Chapman. Aos 34 anos, ele era o mais jovem coronel pleno na história da Delta Force, uma distinção conquistada por 15 anos de dedicação inabalável ao seu país e uma habilidade quase sobrenatural para orquestrar operações militares complexas. Seus olhos cinzentos de aço, que haviam visto mais mortes do que a maioria dos homens com o dobro de sua idade, guardavam segredos que nunca seriam desclassificados. O casamento de Aaron com Samantha Higgins havia sido digno de contos de fadas 7 anos atrás. Ela era uma assistente social loira e deslumbrante de Virgínia, com olhos esmeralda que pareciam prometer eternidade. Eles se conheceram em um gala de caridade militar, onde ela era voluntária, e Aaron ficou instantaneamente cativado pela aparente compaixão dela pelos veteranos. O filho deles, Daniel Weaver, de 6 anos, tinha a inteligência afiada de Aaron e os traços marcantes de Samantha. O que Samantha não sabia era que as missões de Aaron não eram apenas turnos militares padrão. Sua unidade da Delta Force, chamada Phantom, especializava-se em operações secretas que oficialmente não existiam. Aaron comandava um orçamento que faria pequenas nações invejarem, com recursos que se estendiam muito além dos canais militares convencionais. Ele tinha contatos em agências de inteligência, crime organizado e salas de reuniões corporativas em 6 continentes. Em casa, em Fort Bragg, Carolina do Norte, Samantha vinha vivendo uma vida dupla nos últimos 8 meses. Seu caso com Rafael Baxter, um personal trainer falante da academia local, começou como flerte, mas rapidamente se transformou em algo mais sinistro. Rafael, um ex-lutador de artes marciais mistas com antecedentes criminais selados por tribunais juvenis, convenceu Samantha de que Aaron era apenas mais um soldado raso, que nunca chegaria a algo significativo. A manipulação de Rafael era calculada e cruel. Ele isolou Samantha de seus amigos, convenceu-a de que Aaron não a amava de verdade e gradualmente a virou contra seu próprio marido. O que tornava tudo pior era como ele começou a tratar Daniel, o amado filho de Aaron, com crescente hostilidade e abuso psicológico. O menino começou a ter pesadelos. Mas Samantha, cega pelo charme e pelas mentiras de Rafael, descartava os medos de Daniel como imaginação infantil. O ponto de ruptura veio quando Rafael se mudou para a casa de Aaron, dormindo na cama de Aaron e convencendo Samantha a trocar as fechaduras. Ele chegou ao ponto de jogar fora os pertences pessoais de Aaron, incluindo fotos de família e condecorações militares. Mas o maior erro de cálculo de Rafael foi subestimar exatamente quem era Aaron Weaver. O pai de Aaron, Herman Weaver, havia sido um respeitado chefe de polícia em sua cidade natal, Fayetteville, até sua recente aposentadoria. A família tinha uma tradição militar correndo em suas veias. O pai de Herman serviu na Coreia, e o irmão mais novo de Aaron, Nathan Weaver, era atualmente um SEAL da Marinha. Os homens Weaver eram conhecidos por sua lealdade, natureza protetora e resposta absolutamente implacável à traição. Enquanto Aaron concluía seu briefing final de patrulha, revisando relatórios de inteligência e coordenando com as forças afegãs locais, ele não tinha ideia de que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar. Seu telefone via satélite, reservado para comunicações de emergência, permanecia silencioso em seu equipamento tático. A chamada que mudaria tudo ainda estava a horas de distância. Enquanto isso, Rafael estava se tornando mais ousado em seu desrespeito. Ele começou a dizer a Daniel que Aaron nunca voltaria para casa, que ele era o novo pai de Daniel e que o menino precisava esquecer aquele soldado perdedor. Quando Daniel se recusava e chorava por seu verdadeiro pai, o temperamento de Rafael explodia, levando a abusos verbais que estavam lentamente escalando para algo mais sombrio. Samantha, antes uma mãe carinhosa, tornara-se uma estranha para seu próprio filho. A influência de Rafael a envenenara contra Daniel, convencendo-a de que o menino era desrespeitoso e precisava de disciplina. Ela começou a ver Daniel como um obstáculo para seu novo relacionamento, em vez de uma criança inocente presa em um pesadelo adulto.
O cenário estava montado para um confronto que testaria todos os princípios que Aaron prezava e desencadearia um lado dele que seus inimigos haviam aprendido a temer. A chamada veio às 03:00 no horário local, justo quando Aaron revisava os parâmetros finais da missão para o que deveria ser sua última operação antes de voltar para casa. O toque estridente do telefone via satélite cortou o silêncio do deserto como uma lâmina. Seu pai patético está morto, garoto soldado. A voz de Rafael pingava de alegria maliciosa pela linha criptografada. Ataque cardíaco na noite passada. Acho que o velho policial não aguentou saber que fracasso seu filho acabou sendo. O sangue de Aaron virou gelo. Seu pai estava em perfeita saúde quando falaram 3 semanas antes. Herman Weaver tinha apenas 58 anos, corria 5 milhas todas as manhãs e tinha a constituição de um homem com metade de sua idade. O próximo é seu filho se ele não me chamar de papai. Rafael continuou, sua risada ecoando pela conexão. O pequeno Danny tem sido bem teimoso em aceitar sua nova situação familiar. Talvez ele precise de uma motivação mais forte. Ao fundo, Aaron podia ouvir os soluços devastados de seu filho. Quero meu verdadeiro papai. Quando ele vai voltar para casa? Por favor, mamãe. Quando o papai vai voltar para casa? Então, a voz de Samantha, fria e venenosa. Para de chorar, Daniel. Seu pai não se importa mais com a gente. Rafael é sua família agora. Não nos contate e cuide da sua vida, Aaron, Samantha acrescentou, falando diretamente ao telefone. Nós seguimos em frente. Você também deveria. A linha ficou muda. Aaron ficou imóvel na escuridão afegã. Sua mente processava as informações com a mesma precisão calculada que aplicava às operações militares. Mas, por baixo da superfície, algo primal e perigoso estava despertando. Algo forjado em 15 anos de guerra e refinado por inúmeras operações secretas. Sua primeira ligação foi para seu contato de inteligência, Major Emmanuel Henderson, que realizava verificações de antecedentes profundas para operações da Delta Force. Preciso de tudo sobre Rafael Baxter, civil, provavelmente na faixa dos 30 anos, área de Fort Bragg, e preciso disso em 6 horas. Sua segunda ligação foi para o parceiro de longa data de seu pai, detetive Ron Chambers, da polícia de Fayetteville. A voz de Ron estava carregada de tristeza e suspeita quando respondeu. Aaron, meu filho, sinto muito. Herman simplesmente desmaiou ontem à noite. O relatório do legista não estará pronto por dias, mas algo não parece certo. Seu pai estava em perfeita saúde e estava extremamente preocupado com algo envolvendo Samantha e Daniel. A mandíbula de Aaron se apertou. Que tipo de preocupação? Ele estava fazendo perguntas pela cidade. Aparentemente, algum cara foi visto na sua casa e vizinhos relataram ouvir discussões acaloradas. Herman tentou ligar para Samantha várias vezes na última semana, mas ela não retornou suas ligações. No dia antes de morrer, ele me disse que planejava dirigir até lá e verificar Daniel pessoalmente. A mente tática de Aaron começou a conectar os pontos que pintavam um quadro horrível. Seu pai não morreu de causas naturais. Ele foi eliminado porque estava chegando muito perto de descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo com Daniel. Nas próximas 4 horas, Aaron fez uma série de ligações que teriam aterrorizado qualquer um que entendesse os recursos à sua disposição. Ele contatou o Dr. Ivan Moore, um patologista forense que lhe devia vários favores de uma operação secreta na Europa Oriental. Ele procurou Derek Henry, um ex-agente da CIA, que agora dirigia uma empresa de investigação privada, especializada em vigilância doméstica. E mais importante, ele ligou para seu irmão Nathan, cuja equipe SEAL estava atualmente em espera para implantação rápida. A voz do irmão Nathan estava tensa com uma raiva controlada quando Aaron explicou a situação. Me diga o que você precisa. Preciso que você vá para Fayetteville e proteja o corpo do papai antes que eles possam cremá-lo. Use qualquer autoridade que tiver. E Nathan, se alguém tentar te impedir, lembre-se de que isso é família. O próximo movimento de Aaron foi talvez o mais assustador. Ele contatou Manuel Wolff, um ex-operador da Delta, que havia transitado para o que o exército chamava, eufemisticamente, de consultoria de segurança privada. Os serviços de Manuel eram caros, completamente ilegais e absolutamente indetectáveis.
Preciso de um pacote completo, Aaron disse a Manuel por um canal criptografado. Vigilância, coleta de inteligência e preparação de cenários. O prazo é acelerado. O orçamento é ilimitado. Enquanto o amanhecer surgia sobre as montanhas afegãs, Aaron Weaver começou a planejar o que se tornaria a operação mais pessoal e implacável de sua carreira. Mas, primeiro, ele precisava voltar para casa sem alertar Samantha e Rafael sobre suas intenções. O oficial comandante de Aaron, General Roman Valencia, era um velho amigo da família que havia servido com Herman Weaver nos primeiros dias. Quando Aaron solicitou licença de emergência, Valencia olhou para sua expressão e aprovou sem questionar. "Tire o tempo que precisar, coronel", disse Valencia. E Aaron, se precisar de algo que não seja exatamente regulamentar, não ouviu isso de mim. Enquanto o transporte militar de Aaron decolava de Chapman, levando-o para um acerto de contas que vinha se formando há 7 anos, ele fez uma última ligação. Essa foi para Lester Piper, um juiz federal que fora mentor de Aaron em West Point e que ainda lhe devia por um favor envolvendo acusações de drogas contra seu filho que foram discretamente retiradas. "Juiz, preciso de uma injunção de tribunal de família preparada, selada e pronta para execução imediata, e precisa ser à prova de balas. A vida do meu filho pode depender disso." O avião inclinou-se em direção à casa, carregando um homem que acabara de se transformar de marido e pai em algo muito mais perigoso. Um coronel da Delta Force com recursos ilimitados e absolutamente nada a perder. A volta de Aaron ao solo americano foi orquestrada com a precisão de uma inserção militar. Em vez de voar diretamente para Fort Bragg, ele pousou em um aeródromo privado na Virgínia, onde Derrick Henry estava esperando com um sedã discreto e um briefing de inteligência abrangente. Seu irmão Nathan garantiu o corpo do seu pai, relatou Derrick, enquanto dirigiam pela escuridão antes do amanhecer. O exame preliminar do Dr. Moore encontrou traços de digitalis na amostra de sangue, suficiente para desencadear uma parada cardíaca em um homem saudável. É sutil, difícil de detectar, a menos que você saiba o que procurar, e completamente indetectável após 48 horas. As mãos de Aaron se cerraram em punhos. Seu pai fora assassinado. "Rafael Baxter", Derek continuou, entregando uma pasta grossa. Nome verdadeiro: Rafael Santos Baxter, 29 anos, ex-lutador amador de MMA com um registro juvenil selado por agressão. Aqui é onde fica interessante. Ele não está trabalhando sozinho. Aaron abriu o arquivo para encontrar fotos de vigilância de Rafael se encontrando com uma mulher que ele não reconheceu. Ela era elegante, bem vestida e claramente mais velha que Rafael por pelo menos uma década. "Conheça Margaret Sims", explicou Derek. 42 anos, divorciada rica, dona de 3 academias nas Carolinas. Ela é a financiadora de Rafael e, segundo nossa vigilância, sua manipuladora. Isso não é apenas um caso, Aaron. É uma operação sistemática projetada para destruir sua família e tomar tudo o que você tem. As peças começaram a se encaixar. Rafael não havia entrado na vida de Samantha por acidente. Ele fora deliberadamente colocado lá. A questão era por quê. Margaret perdeu o marido em um acidente de treinamento militar há 8 anos. Derek continuou. Capitão Edmund Barry, Corpo de Fuzileiros Navais. O acidente foi posteriormente classificado, mas há rumores de que envolveu um exercício de treinamento conjunto da Delta Force que deu errado. Margaret vem alimentando um rancor contra operações especiais desde então. Aaron estudou as fotos com precisão fria. Isso não era apenas adultério. Era vingança contra o exército, com sua família como dano colateral. A revelação transformou sua raiva em algo ainda mais perigoso: fúria calculada. Eles chegaram a uma casa segura que Derek havia estabelecido a 3 milhas do bairro de Aaron. Manuel Wolff já estava lá, junto com equipamentos de vigilância suficientes para conduzir uma pequena operação de inteligência. As paredes estavam cobertas com fotos, documentos e gráficos de linha do tempo que pintavam um quadro abrangente da conspiração contra a família de Aaron. Sua esposa foi completamente isolada, relatou Manuel. Rafael e Margaret removeram sistematicamente todo o sistema de suporte que ela tinha. Os amigos dela acham que ela estava ocupada demais para socializar.
A família dela acredita que ela está feliz com seu novo relacionamento, e os professores de seu filho na escola foram informados de que o papai está destacado e a mamãe está estressada. Aaron examinou fotos de vigilância de sua própria casa. Fotos que mostravam Rafael relaxado na poltrona de Aaron, vestindo as roupas de Aaron e dormindo na cama de Aaron. Mas as imagens mais condenatórias mostravam Daniel. Seu filho vibrante e feliz agora parecia magro, assustado e retraído. O menino tem tido acidentes na escola, continuou Manuel sombriamente. Molhando-se, ataques de pânico durante a hora da soneca, comportamento agressivo com outras crianças, os sinais clássicos de abuso psicológico. Rafael tem escalado seu tratamento de Daniel, provavelmente tentando forçar o menino a quebrar e aceitá-lo como figura paterna. O treinamento de Aaron em guerra psicológica lhe disse exatamente o que estava acontecendo. Rafael estava sistematicamente destruindo a psique de uma criança de 6 anos, usando técnicas que beiravam a tortura. O fato de Samantha permitir isso a tornava igualmente culpada na mente de Aaron. Quais são as opções legais? Perguntou Aaron, embora seu tom sugerisse que ele já sabia que a resposta não o satisfaria. Derek balançou a cabeça. Os advogados de Margaret estão ocupados. Eles documentaram todas as suas missões. Pintaram você como um pai ausente e têm testemunhas prontas para afirmar que Samantha foi emocionalmente abandonada por seu marido militar. Além disso, sem evidências físicas de abuso e com Samantha apoiando Rafael, o Tribunal de Família provavelmente concederia, na melhor das hipóteses, visitas supervisionadas. A expressão de Aaron ficou ainda mais fria. O sistema legal falharia com seu filho, assim como falhou com tantos outros. Mas o coronel Aaron Weaver tinha recursos que se estendiam muito além dos tribunais civis. Mostre-me a vigilância em tempo real, ordenou Aaron. Manuel ativou uma série de monitores exibindo feeds de microcâmeras colocadas ao redor da casa e do bairro de Aaron. As imagens que apareceram fizeram o sangue de Aaron ferver. Rafael estava na cozinha de Aaron preparando o café da manhã enquanto vestia a camisa favorita de Aaron. Samantha estava sentada à mesa, rindo de algo que Rafael disse. E Daniel, o doce e inocente Daniel, estava sentado no canto, mexendo na comida com uma expressão vazia de uma criança quebrada. Enquanto observavam, Rafael caminhou até Daniel e agarrou o queixo do menino com força, forçando-o a olhar para ele. "O que você diz quando o papai faz o café da manhã para você?" exigiu Rafael. O lábio inferior de Daniel tremia. "Obrigado, Rafael. Esse não é mais meu nome, é, Danny?" Os olhos do menino de 6 anos se encheram de lágrimas, mas ele sussurrou: "Obrigado, papai." Rafael sorriu com satisfação e bagunçou o cabelo de Daniel em um gesto que era ao mesmo tempo possessivo e ameaçador. "Bom garoto, veja como é fácil quando você obedece." Aaron se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o chão. Derek e Manuel trabalharam com Aaron por tempo suficiente para reconhecer os sinais. O coronel estava passando da coleta de inteligência para o planejamento operacional. "Quero vigilância eletrônica completa sobre todos eles", ordenou Aaron. "Cada ligação, cada mensagem de texto, cada e-mail. Quero saber o que eles estão planejando, do que têm medo e o que mais valorizam. Quero registros financeiros, padrões de viagem e perfis psicológicos." "E depois?" perguntou Manuel, embora suspeitasse que já sabia a resposta. O sorriso de Aaron era frio o suficiente para congelar o sangue. "Então vou destruí-los tão completamente que eles desejarão nunca terem ouvido o nome Weaver. Mas primeiro, vou recuperar meu filho." Enquanto Aaron estudava os feeds de vigilância, vendo seu filho sofrer no que costumava ser um lar amoroso, ele começou a formular um plano que combinaria seu treinamento na Delta Force, seus recursos de operações secretas e sua absoluta recusa em perdoar qualquer um que prejudicasse sua família. A fase de reconhecimento estava concluída. Agora a verdadeira operação começaria. Aaron passou as próximas 72 horas conduzindo o que ele chamava internamente de reconhecimento profundo, o tipo de coleta de inteligência que impressionaria seus contatos na CIA e aterrorizaria seus alvos se eles soubessem a extensão do que ele estava descobrindo.
O relatório completo da autópsia do Dr. Ivan Moore sobre Herman Weaver confirmou o envenenamento por digitalis, mas, mais importante, forneceu uma linha do tempo. Herman morreu aproximadamente 6 horas após seu último contato conhecido com Samantha, durante o qual vizinhos relataram tê-lo visto saindo da casa dela, parecendo chateado e determinado. Filmagens de segurança de um posto de gasolina próximo mostraram Herman deixando o bairro de Aaron às 16h23 e ele foi encontrado morto em seu apartamento às 22h15. Seu pai descobriu algo naquela noite, explicou o Dr. Moore durante uma videochamada criptografada. A concentração de digitales sugere que ele foi envenenado logo após sair da sua casa. Alguém o seguiu até em casa. A mandíbula de Aaron se apertou. Seu pai morreu porque tentou proteger Daniel. A operação de vigilância de Manuel havia se expandido para uma rede de inteligência completa. Câmeras escondidas agora cobriam todas as entradas da casa de Aaron, da academia de Rafael, dos negócios de Marguerite e até da escola que Daniel frequentava. O que eles descobriram pintou um quadro ainda mais sombrio do que Aaron imaginara. Rafael não estava apenas abusando psicologicamente de Daniel. Ele estava documentando isso. Câmeras ocultas na academia de Rafael revelaram ele revisando filmagens das sessões de disciplina de Daniel com Marguerite, discutindo técnicas para quebrar a resistência do menino e acelerar o processo de aceitação. Eles estão tratando seu filho como um prisioneiro militar em interrogatório, observou Derek sombriamente enquanto revisavam as filmagens. Rafael está usando técnicas de guerra psicológica de manual, isolamento, degradação, medo e dependência forçada. Mas a evidência mais condenatória veio de comunicações interceptadas entre Marguerite e um contato desconhecido. As mensagens criptografadas, decodificadas pelos especialistas em cibernética da equipe SEAL de Nathan, revelaram a verdadeira extensão da conspiração. Fase 3 concluída, dizia uma mensagem. Alvo primário eliminado. Alvo secundário mostrando resistência esperada. Recomendar escalada de protocolos de pressão. Outra mensagem, enviada poucas horas após a morte de Herman, era ainda mais assustadora. Limpeza bem-sucedida, sem trilha de evidências. O sujeito permanece inconsciente do escopo operacional. Prosseguir com o cronograma de extração de ativos. Aaron percebeu que eles não estavam apenas tentando roubar sua família. Eles planejavam desaparecer com Daniel completamente. Sua resposta foi rápida e implacável. Usando seus contatos na Delta Force, Aaron iniciou o que chamou de mapeamento de pontos de pressão, identificando tudo o que Marguerite e Rafael valorizavam e começando ataques sistemáticos às suas fundações. O primeiro alvo de Aaron foi o império empresarial de Marguerite, por meio de uma série de denúncias anônimas a inspetores de saúde, bombeiros e auditores fiscais. Todas as 3 academias dela foram simultaneamente atingidas com violações que custariam centenas de milhares para resolver. Mas Aaron não terminou. Usando seus contatos na inteligência militar, Aaron descobriu que a riqueza de Marguerite vinha em grande parte da apólice de seguro de vida de seu falecido marido. Uma apólice que foi paga apesar das circunstâncias suspeitas envolvendo a morte do capitão Barry. Aaron providenciou para que esse caso fosse reaberto discretamente por investigadores militares. A pressão financeira é apenas o começo, explicou Aaron à sua equipe. Quero que eles se sintam caçados, paranoicos, constantemente olhando por cima dos ombros. Quando as pessoas estão com medo, elas cometem erros. Rafael provou ser um alvo mais fácil. A verificação de antecedentes de Aaron revelou que o registro juvenil selado de Rafael envolvia acusações de agressão contra uma criança mais jovem. Informações que destruiriam seu relacionamento com Samantha se ela soubesse. Mas Aaron tinha algo melhor planejado. Por meio dos contatos de Manuel na comunidade de MMA, Aaron providenciou para que Rafael fosse selecionado aleatoriamente para testes antidoping aprimorados pela Comissão Atlética Estadual. O teste revelaria o uso extensivo de esteroides anabolizantes por Rafael, drogas conhecidas por causar comportamento agressivo e oscilações de humor. Mais importante, o teste aconteceria publicamente,
humilhando Rafael diante da comunidade onde ele construiu sua reputação. Mas o golpe de mestre de Aaron foi mais pessoal. Usando perfis psicológicos profundos compilados por psicólogos militares, Aaron identificou a maior fraqueza de Rafael, sua necessidade desesperada por respeito e admiração. A identidade inteira de Rafael era construída em torno de ser visto como um homem dominante e bem-sucedido. Aaron começou a destruir sistematicamente essa imagem. Postagens anônimas apareceram nas redes sociais, expondo o registro criminal de Rafael, seu uso de esteroides e seu padrão de atacar esposas de militares. Jornais locais receberam dicas sobre o negócio de coaching de relacionamento de Rafael, que acabou se revelando como exploração financeira de mulheres vulneráveis. Em poucos dias, a persona cuidadosamente construída de Rafael estava desmoronando. Ele está começando a entrar em pânico, relatou Manuel, mostrando a Aaron imagens de vigilância de Rafael andando freneticamente no escritório de Margarite. A adesão à academia dele caiu 40%. 2 grandes patrocinadores o abandonaram e alguém pichou ladrão de esposas no carro dele ontem à noite. Aaron sorriu friamente. O medo torna as pessoas reativas em vez de estratégicas. Mantenha a pressão aumentando. Enquanto isso, Aaron estava coletando inteligência sobre Samantha, que partiu seu coração enquanto endurecia sua determinação. Comunicações interceptadas revelaram que ela planejava levar Daniel e desaparecer com Rafael em 2 semanas. Margaret havia preparado novas identidades para todos eles, completas com documentação falsa e contas bancárias no exterior. Mas a descoberta mais devastadora foi uma conversa gravada entre Samantha e Rafael, discutindo o condicionamento final de Daniel. O menino precisa esquecer completamente Aaron, disse Samantha na gravação, sua voz fria e calculada. Faça o que for preciso. Se ele não aceitar você voluntariamente, então precisamos considerar medidas mais extremas. Posso quebrá-lo, respondeu Rafael com confiança. Me dê uma semana de sessões intensivas e ele nunca mencionará seu pai novamente. Aaron tocou a gravação 3 vezes, cada audição tornando-o mais certo de que a mulher com quem ele se casou não existia mais. A Samantha que ele amava fora substituída por alguém disposto a torturar psicologicamente seu próprio filho para manter sua relação de fantasia. Enquanto Aaron finalizava seus planos para a próxima fase de sua operação, ele tomou uma decisão que teria chocado seu antigo eu, mas parecia completamente natural para o homem em que ele se tornara. Não haveria reconciliação, nem perdão, nem misericórdia. Sua família foi atacada, seu pai foi assassinado e seu filho estava sendo sistematicamente destruído. As pessoas responsáveis pagariam um preço que serviria como aviso para qualquer um que considerasse ameaçar um membro da família Weaver no futuro. A fase de coleta de inteligência estava concluída. Agora era a hora de ação direta. A campanha de guerra psicológica de Aaron começou às 03h de uma terça-feira de manhã, com a precisão de uma operação militar e a implacabilidade de um homem que perdeu tudo o que considerava sagrado. Margaret Sims acordou com o som de seu sistema de segurança residencial, gritando um alerta de intruso. Quando ela correu para o painel de controle, todas as câmeras mostravam a mesma imagem. Uma foto de seu falecido marido, Capitão Edmund Barry, com as palavras "Ele sabe" escritas em vermelho em seu rosto. Quando ela ligou para a empresa de segurança, não encontraram sinais de entrada forçada e nenhuma explicação para como as imagens foram colocadas nas câmeras. Mas isso foi apenas o começo. Ao longo do dia, Margaret recebeu uma série de mensagens cada vez mais perturbadoras. Primeiro, seu gerente de negócios ligou para relatar que alguém havia apresentado uma queixa formal ao escritório do Procurador-Geral do Estado, alegando fraude no seguro pela morte do Capitão Barry. Depois, seu advogado ligou para alertá-la de que investigadores militares estavam solicitando todos os registros relacionados ao acidente de treinamento de seu marido. À noite, Margaret estava recebendo ligações de números que não podiam ser rastreados, com apenas silêncio mortal na outra ponta. Mas o identificador de chamadas sempre mostrava a mesma coisa: Edmund Barry chamando. O ataque psicológico a Rafael
foi ainda mais direcionado e devastador. Aaron havia estudado a psicologia de Rafael extensivamente e identificado sua fraqueza central: a necessidade desesperada de ser percebido como uma figura masculina alfa dominante. O ataque de Aaron foi projetado para destruir sistematicamente essa autoimagem da maneira mais humilhante possível. Rafael chegou à sua academia e encontrou uma multidão reunida em torno de algo afixado na porta da frente. Era seu registro de prisão juvenil ampliado e laminado, com uma manchete que dizia: "Agressor de crianças ensina autodefesa". Abaixo disso estavam os resultados de seu teste de esteroides e uma análise médica detalhada de como os esteroides afetavam a química cerebral e aumentavam tendências violentas. Quando Rafael arrancou os cartazes, cópias idênticas apareceram em todos os carros do estacionamento em uma hora. Mas a arma psicológica mais cruel de Aaron foi usar a própria comunidade de MMA de Rafael contra ele. Por meio dos contatos de Manuel, Aaron providenciou para que vários ex-parceiros de treino de Rafael recebessem pacotes anônimos contendo evidências de seu uso de esteroides, seu ataque a esposas de militares e seu histórico criminal. A reação foi rápida e devastadora. Os ex-parceiros de treino de Rafael o confrontaram publicamente na academia, chamando-o de fraude e predador. Quando Rafael tentou revidar, seu controle emocional comprometido por esteroides o fez perder o controle de forma espetacular, confirmando tudo o que haviam sido informados sobre sua agressividade induzida quimicamente. O confronto foi gravado e enviado para as redes sociais em poucas horas. Aaron assistiu ao vídeo com fria satisfação. A reputação cuidadosamente construída de Rafael estava desmoronando em tempo real. E, mais importante, sua estabilidade psicológica começava a se fraturar. Mas a operação psicológica mais sofisticada de Aaron foi direcionada à própria Samantha. Por meio de uma análise profunda de seus padrões de comunicação e psicologia comportamental, Aaron identificou os principais motivadores psicológicos de Samantha: sua necessidade de segurança, seu medo de abandono e seu desejo desesperado de ser percebida como uma boa mãe. A campanha de Aaron foi projetada para atacar todos os três simultaneamente. Primeiro, Aaron providenciou para que Samantha tivesse uma série de encontros aparentemente aleatórios que plantariam sementes de dúvida sobre Rafael. Uma mãe preocupada na escola de Daniel mencionou ter visto Rafael discutindo agressivamente com crianças em um parquinho. Um funcionário de supermercado reconheceu Rafael de uma notícia sobre violência doméstica, uma história que Aaron havia plantado em um jornal local. Um farmacêutico perguntou acidentalmente se Rafael ainda estava tomando medicação para controle de raiva. Cada encontro foi cuidadosamente roteirizado para parecer natural, reforçando a mesma mensagem: Rafael era perigoso e instável. Enquanto isso, Aaron estava trabalhando em uma abordagem mais direta à psicologia de Samantha. Por meio da rede de vigilância de Derek, Aaron descobriu que Samantha estava pesquisando como ajudar crianças a se ajustarem a novos pais e sinais de trauma infantil online. Seu histórico de busca sugeria que ela estava cada vez mais preocupada com as mudanças de comportamento de Daniel. Aaron explorou isso perfeitamente. Samantha começou a receber pacotes anônimos contendo artigos de psicologia infantil que descreviam exatamente os sintomas que Daniel estava exibindo, com certas passagens destacadas em vermelho. Os artigos descreviam abuso psicológico, conflitos de lealdade forçados e os danos a longo prazo causados por figuras paternas substitutas que usavam táticas de intimidação. Os pacotes sempre incluíam uma nota escrita à mão: uma verdadeira mãe protegeria seu filho. Aaron podia monitorar o estado emocional de Samantha por meio dos feeds de vigilância, e ele observava com fria satisfação enquanto ela se tornava cada vez mais agitada e incerta. Ela começou a questionar Rafael sobre suas interações com Daniel, começou a pesquisar terapeutas infantis e, mais importante, começou a se afastar do comportamento cada vez mais exigente de Rafael. A pressão psicológica sobre todos os três alvos estava criando exatamente o efeito que Aaron havia planejado. Paranoia, conflito interno e estresse rapidamente crescente
que os estava fazendo virar uns contra os outros. Comunicações interceptadas mostraram Margarite começando a questionar se a operação valia o risco, Rafael se tornando cada vez mais volátil e difícil de controlar, e Samantha começando a se perguntar se havia cometido um erro terrível. Mas a arma psicológica mais devastadora de Aaron ainda estava por vir. Na sexta-feira à noite, enquanto Rafael e Samantha estavam na sala de Aaron discutindo seus planos de desaparecer com Daniel, as luzes de repente se apagaram. Quando voltaram 30 segundos depois, todas as fotos emolduradas na casa haviam sido substituídas por imagens de Aaron em equipamento militar completo, sua unidade Delta Force, e mais assustadoramente, fotos de vigilância de Rafael e Margarite se encontrando em segredo. A mensagem era clara. Aaron sabia de tudo. Ele estava observando tudo e ele estava vindo. Quando Rafael ligou para Margarite em pânico, o telefone dela foi direto para a caixa postal. Margarite estava lidando com sua própria crise. Todos os dispositivos em sua casa estavam tocando uma gravação da voz de seu marido dizendo: Margarite, por que você deixou eles me matarem? Em um loop contínuo. Enquanto Aaron observava os feeds de vigilância de sua casa segura, ele viu 3 pessoas que, 12 horas antes, eram conspiradores confiantes, agora reduzidas a indivíduos paranoicos e aterrorizados, que começavam a suspeitar que estavam enfrentando um inimigo muito mais perigoso do que jamais imaginaram. A fase de guerra psicológica estava concluída. Todos os 3 alvos estavam agora emocionalmente comprometidos, estrategicamente isolados e psicologicamente preparados para a fase final da operação de Aaron. Mas primeiro, Aaron tinha que tirar seu filho do perigo imediato, porque a inteligência que ele havia coletado sugeria que o colapso psicológico de Rafael estava prestes a se tornar violento, e Daniel era o alvo mais provável de sua raiva. A operação mais perigosa de Aaron começou ao amanhecer de sábado, quando os feeds de vigilância mostraram o estado psicológico de Rafael deteriorando rapidamente. O homem estava andando pela casa de Aaron como um animal enjaulado, gritando com Samantha sobre guerra psicológica e exigindo saber se ela havia contado a alguém sobre seus planos. Ele está prestes a explodir, observou Manuel, monitorando os indicadores de estresse de Rafael por meio de sensores biométricos remotos que eles plantaram. Frequência cardíaca elevada, padrões de movimento erráticos, e ele está acordado há 36 horas seguidas. Comportamento clássico antes da violência. Aaron tomou a decisão que definiria tudo o que se seguiu. Daniel tinha que ser tirado daquela casa imediatamente, independentemente das consequências legais. Nathan, preciso que você se posicione na escola de Daniel, ordenou Aaron ao seu irmão. Se isso der errado, você pega Daniel e desaparece até que eu possa lidar com a situação. Entendido, respondeu Nathan sombriamente. E a polícia local? O detetive Chambers está de prontidão, mas oficialmente ele não sabe de nada sobre esta operação. Negação plausível para todos. O plano de extração de Aaron era elegante em sua simplicidade e devastador em sua execução. Ele usaria a paranoia e a instabilidade psicológica de Rafael para criar uma situação em que Rafael tirasse Daniel da casa por conta própria, fazendo a extração parecer uma decisão do próprio Rafael. A operação começou com uma única ligação para o celular de Samantha às 06:47. Samantha, a voz de Aaron era calma, controlada e absolutamente aterrorizante em sua intensidade silenciosa. Você tem 1 hora para tirar meu filho daquele homem antes que eu vá buscá-lo eu mesmo. Aaron, a voz de Samantha estava trêmula, assustada. Como você? Nós trocamos as fechaduras. Como você? Eu sei sobre Rafael. Eu sei sobre Margarite. Eu sei sobre meu pai. E eu sei sobre o plano de desaparecer com Daniel. A voz de Aaron nunca subiu acima do nível de conversa, mas cada palavra carregava o peso da certeza absoluta. Você tem 1 hora. A linha ficou muda. Aaron observou pelos feeds de vigilância, enquanto Samantha correu para Rafael em pânico, mostrando-lhe o registro de chamadas. A reação de Rafael foi exatamente o que Aaron havia previsto. Raiva explosiva combinada com medo paranoico. Ele está blefando, gritou Rafael.
mas sua linguagem corporal mostrava que ele não estava convencido. Como ele poderia saber de qualquer coisa disso? Ele está no exterior. O que Rafael não sabia era que Aaron estava a menos de 2 milhas de distância e estava lá pelos últimos 4 dias. O próximo movimento de Aaron foi projetado para escalar a paranoia de Rafael em ação. Por meio da expertise técnica de Manuel, todos os dispositivos da casa começaram a receber a mesma mensagem de texto simultaneamente. 1 hora. Então estou voltando para casa. A resposta de Rafael foi rápida e previsível. Ele pegou Daniel do quarto, jogou algumas roupas em uma bolsa e anunciou que estavam saindo imediatamente para a cabana de Margarite nas montanhas. Vamos ficar lá até que isso passe, disse Rafael a Samantha, enquanto lidava rudemente com o menino de 6 anos aterrorizado. Seu ex-marido quer brincar? Que ele nos encontre. Isso era exatamente o que Aaron havia manipulado Rafael para fazer. A cabana nas montanhas era isolada, defensável e, mais importante, removia Daniel de áreas povoadas onde civis poderiam ser pegos no fogo cruzado do que estava prestes a acontecer. Enquanto o caminhão de Rafael saía da garagem com Samantha e Daniel dentro, 3 veículos separados começaram a seguir a distâncias discretas. Aaron estava no veículo líder, Nathan no segundo, e Manuel fechava a retaguarda com uma equipe técnica que poderia lidar com quaisquer necessidades de vigilância ou comunicação eletrônica. A viagem até a cabana nas montanhas de Marguerite levou 90 minutos, dando a Aaron tempo para coordenar com os ativos que ele havia posicionado pela área. 2 ex-operadores da Delta já estavam no local perto da cabana, e o Dr. Ivan Moore estava de prontidão em uma instalação médica a 30 minutos de distância, caso Daniel precisasse de cuidados imediatos após suas experiências traumáticas. A inteligência de Aaron indicava que Margarite já estava na cabana e que ela trouxera segurança adicional. 2 contratados privados com históricos questionáveis e equipamentos caros. Isso não era mais uma disputa doméstica. Era uma operação de estilo militar com seu filho como refém. Enquanto o caminhão de Rafael subia as montanhas, Aaron tomou uma decisão que cruzou uma linha que ele nunca pensou que cruzaria como soldado americano. Ele estava prestes a conduzir uma operação secreta em solo americano contra cidadãos americanos. Mas eles haviam assassinado seu pai e estavam torturando seu filho. Na mente de Aaron, eles haviam perdido qualquer direito à proteção legal. O terreno montanhoso ao redor da cabana de Margaret era perfeito para o tipo de operação para a qual Aaron havia treinado toda a sua vida adulta. A floresta densa proporcionava ocultação. Múltiplas rotas de abordagem ofereciam flexibilidade tática, e o isolamento significava a ausência de testemunhas ou vítimas civis. A equipe de assalto de Aaron tomou posições ao redor da cabana enquanto o caminhão de Rafael chegava. Por meio de miras de alta potência, eles podiam ver Daniel sendo puxado do veículo, o rosto do menino manchado de lágrimas e seu pequeno corpo tremendo de medo. Regras de engajamento. Aaron falou pelo rádio. Objetivo primário é a extração da criança ilesa. Objetivo secundário é a captura de todos os alvos adultos para interrogatório. Força letal autorizada se a criança for ameaçada. Entendido, coronel, vieram as respostas de sua equipe. Aaron podia ver Rafael através de sua mira, brandindo uma pistola enquanto gritava com Margaret sobre guerra psicológica e táticas militares. O homem estava claramente tendo um colapso completo, o que o tornava imprevisível e extremamente perigoso. Mas o que Aaron viu em seguida fez seu sangue gelar e desencadeou a resposta mais violenta de sua carreira. Rafael agarrou Daniel pelo braço e o sacudiu violentamente, gritando: "Isso é tudo culpa sua. Seu papai acha que pode me assustar. Vou mostrar a ele o que acontece quando tentam assustar Rafael Baxter." Então, Rafael puxou uma faca. A voz de Aaron cortou a frequência do rádio com autoridade absoluta. Todas as unidades, armas livres, executar, executar, executar. O assalto à cabana nas montanhas começou com a precisão de uma operação da Delta Force e a fúria de um pai cujo filho estava em perigo mortal imediato. Em segundos, Aaron Weaver passaria da guerra psicológica para a ação direta,
e Rafael Baxter descobriria exatamente quem ele havia escolhido como inimigo. O assalto começou às 11h23, com um ataque coordenado que demonstrou por que Aaron Weaver era considerado um dos homens mais perigosos do exército americano. A equipe de Aaron havia se posicionado em uma formação tática perfeita ao redor da cabana nas montanhas. Nathan se aproximou pelo norte com armas silenciadas. Manuel cobriu as rotas de fuga leste e oeste, e 2 operadores da Delta que Aaron havia chamado como favores selaram a abordagem sul. Aaron mesmo assumiu a posição de assalto direto. Sua mira estava treinada na posição de Rafael perto da janela principal da cabana. "Quero o menino extraído primeiro", disse Aaron, sua voz fria e profissional pelo rádio. "Todo o resto é secundário." O movimento inicial foi uma granada de atordoamento lançada pela janela traseira da cabana, seguida imediatamente pela entrada de Nathan pela porta dos fundos. A explosão e a luz ofuscante colocaram todos dentro em modo de pânico. Mas a equipe de Aaron se movia com a precisão de um relógio suíço. O primeiro instinto de Rafael foi exatamente o que Aaron havia previsto. Ele agarrou Daniel como escudo humano, pressionando a faca contra a garganta da criança aterrorizada. Mas Rafael cometeu um erro tático fatal. Ele se posicionou na frente da janela principal, dando a Aaron um tiro claro. "Solta o menino, Rafael." A voz de Aaron veio através de um alto-falante tático. "Você está cercado por pessoas que matam para viver. Sua única chance é liberar meu filho." "Aaron Weaver!" Rafael gritou, sua voz falhando com medo e raiva. "Eu sabia que você viria, mas se tentar alguma coisa, corto a garganta dele." Samantha estava encolhida no canto, finalmente vendo Rafael pelo que ele realmente era. Um predador perigoso, tendo um colapso psicológico completo. Marguerite estava alcançando uma arma quando o laser vermelho de Nathan apareceu em sua testa. "Eu não faria isso", aconselhou Nathan calmamente. O perfil psicológico de Aaron sobre Rafael o havia preparado para esse momento. O homem era um covarde em seu cerne, alguém que atacava os vulneráveis, mas desmoronava ao enfrentar uma oposição real. As próximas palavras de Aaron foram projetadas para destruir completamente o restante da compostura de Rafael. "Rafael, você matou meu pai. Você tem torturado meu filho e agora está segurando uma faca na garganta de uma criança de 6 anos. Você realmente acha que existe algum cenário em que você sai vivo disso?" A mão de Rafael começou a tremer. A faca vacilou contra o pescoço de Daniel. "Você é apenas um peão", gritou Rafael. "Apenas outro soldado estúpido. Não tenho medo de você." A resposta de Aaron foi entregue no mesmo tom de conversa que ele poderia usar para pedir um café. "Rafael, eu sou o coronel Aaron Weaver, Delta Force. Matei mais homens do que você conheceu em toda a sua vida. Derrubei governos, eliminei células terroristas e conduzi operações que nunca serão desclassificadas. E agora, você está segurando a única coisa no mundo que eu realmente me importo." A cabana ficou em silêncio, exceto pelo choro baixo de Daniel. "Então, aqui está o que vai acontecer", continuou Aaron. "Você vai largar essa faca e se afastar do meu filho. Depois você vai responder algumas perguntas sobre quem mais estava envolvido nesta operação e, se cooperar, talvez eu deixe você viver." O colapso psicológico de Rafael acelerou. Anos de abuso de esteroides, combinados com o estresse da última semana e a percepção de que ele estava enfrentando um predador de verdade, fizeram sua noção de realidade desmoronar completamente. "Não!" gritou Rafael, levantando a faca mais alto. "Eu estou no controle aqui. Eu sou o único com..." A frase terminou abruptamente quando o tiro de sniper de Aaron atingiu Rafael no ombro direito, girando-o para longe de Daniel e fazendo a faca cair. Nathan estava pela porta e cobrindo Daniel antes que Rafael atingisse o chão. "Papai!" gritou Daniel, correndo em direção à voz de Aaron. "Estou aqui, filho", chamou Aaron enquanto se movia para a cabana. "Tudo vai ficar bem agora." Mas a operação estava longe de terminar. Marguerite ainda representava uma ameaça, e Aaron precisava de informações sobre a extensão completa da conspiração contra sua família. Marguerite tentou negociar. "Coronel Weaver, isso foi tudo ideia de Rafael. Eu só estava tentando ajudar ele a organizar sua vida. Nunca quis que ninguém se machucasse."
Aaron entrou na cabana com sua arma apontada para Margaret, sua expressão absolutamente fria. Daniel correu para ele e Aaron levantou seu filho com um braço, enquanto mantinha o rifle apontado para Margaret com o outro. Margaret Sims, disse Aaron calmamente. Você financiou uma conspiração para assassinar meu pai, sequestrar meu filho e destruir minha família. Acha que alegar ignorância vai te salvar? Rafael estava se contorcendo no chão, gritando sobre seu ombro ferido, mas Aaron o ignorou completamente. Sua atenção estava focada em Margaret, que começava a perceber que seu dinheiro e advogados não a ajudariam nesta situação. O que você quer? Perguntou Margaret, sua voz tremendo. Quero nomes, respondeu Aaron. Quero saber quem mais estava envolvido nesta operação. Quero saber quem mais vocês atacaram e quero saber exatamente como planejavam fazer minha família desaparecer. Samantha, que permaneceu em silêncio durante todo o confronto, finalmente falou. Aaron, me desculpe. Eu não sabia. Nunca quis que Daniel se machucasse, Rafael disse. A voz de Aaron cortou suas palavras como gelo. Você permitiu que outro homem torturasse psicologicamente nosso filho. Você ajudou a planejar o sequestro dele. Você participou de isolá-lo de todos que o amavam. Não há nada que você possa dizer que mude o que você fez. O tom de Aaron deixava claro que Samantha não era mais sua esposa em nenhum sentido significativo. Ela era uma co-conspiradora que havia traído seu filho. Nas próximas 2 horas, Aaron conduziu interrogatórios que impressionariam profissionais da CIA. Margaret, enfrentando a escolha entre cooperação e o que Aaron poderia fazer com prisioneiros não cooperativos, revelou a extensão completa de sua operação. A conspiração havia alvo 12 famílias militares nos últimos 5 anos, usando variações do mesmo padrão: identificar membros do serviço destacados, seduzir suas esposas, isolá-las de sistemas de suporte e, por fim, roubar seus bens e filhos. A família de Aaron havia sido especificamente visada porque Margaret culpava a Delta Force pela morte de seu marido. Íamos levar Daniel para a América do Sul, confessou Margaret. Novas identidades, nova vida. Ele teria esquecido de você, eventualmente. A expressão de Aaron nunca mudou, mas Nathan notou que as mãos de seu irmão se apertaram ligeiramente. E meu pai? Aaron insistiu. Rafael entrou em pânico, admitiu Margaret. Seu pai estava fazendo muitas perguntas, ameaçando chamar investigadores federais. Rafael disse que era só para deixá-lo doente. Não, nunca quisemos que ele morresse. Aaron absorveu essas informações com o controle emocional de um soldado profissional. Mas por dentro, sua raiva estava crescendo em direção a algo que aterrorizaria qualquer um que realmente entendesse do que ele era capaz. Quando os veículos de emergência finalmente chegaram, Aaron permitiu que o detetive Chambers descobrisse a situação. Após as ameaças imediatas serem neutralizadas, Aaron tomou uma série de decisões que definiriam o resto de sua vida. Rafael e Margaret enfrentariam a justiça, mas não do tipo disponível nos tribunais civis. Aaron tinha contatos e recursos que poderiam garantir que eles desaparecessem em sistemas onde seu dinheiro e advogados seriam inúteis. Samantha perderia todos os direitos sobre Daniel e passaria o resto de sua vida sabendo que escolheu um monstro em vez de seu próprio filho. E Aaron reconstruiria sua vida em torno da única coisa que realmente importava: proteger e criar seu filho. Mas primeiro, haveria uma fase final de sua operação, garantindo que a mensagem fosse enviada a qualquer um que pudesse considerar atacar famílias militares. 3 semanas após o confronto na cabana nas montanhas, Aaron Weaver estava sentado em uma sala de conferências segura em Fort Bragg, cercado por homens cujos ranks e autoridade eram classificados acima do nível de autorização da maioria dos funcionários do governo. A reunião havia sido organizada por canais que oficialmente não existiam, discutindo uma operação que nunca apareceria em registros militares. O general Roman Valência abriu a reunião com uma declaração que definiu tudo o que se seguiu. Senhores, temos uma situação de terrorismo doméstico que ameaça famílias militares em todo o país. O coronel Weaver descobriu uma conspiração que operou com impunidade por 5 anos.
O sistema de justiça civil é inadequado para lidar com a extensão dessa ameaça. Aaron apresentou suas evidências metodicamente. 12 famílias militares visadas, milhões em bens roubados, crianças psicologicamente traumatizadas e, no caso de seu pai, assassinato. A conspiração havia operado explorando a incapacidade do sistema legal de lidar com táticas de guerra psicológica complexas e a relutância dos tribunais civis em entender a dinâmica das famílias militares. O padrão mostra planejamento e execução sofisticados, explicou Aaron. Margaret Sims tem conduzido essa operação como uma campanha militar, visando tipos específicos de famílias e usando técnicas de manipulação psicológica que beiram a tortura. O major Emmanuel Henderson, representando a inteligência militar, acrescentou: Nossa investigação sugere conexões internacionais. Os documentos de identidade falsos e a banca offshore sugerem que essa operação fazia parte de um esforço maior para comprometer o pessoal militar. O que Aaron não disse, mas todos na sala entenderam, era que essa reunião não era sobre justiça convencional. Rafael Baxter e Margaret Sims estavam fora do alcance dos tribunais civis. Eles tinham recursos, advogados e cobertura legal suficiente para escapar de punições significativas por canais normais. O general Valência tomou a decisão que Aaron esperava. Isso agora é classificado como uma ameaça à segurança nacional. Coronel Weaver, você tem autorização para resolver essa situação usando quaisquer meios necessários. O sorriso de Aaron era frio e satisfeito. Ele agora tinha autorização oficial para o que já planejava fazer de qualquer maneira. Rafael Baxter desapareceu da instalação de detenção federal, onde aguardava julgamento 3 dias após a reunião. O relatório oficial afirmava que ele havia sido transferido para outra instalação por razões de segurança, mas não havia registro da transferência. Rafael simplesmente desapareceu no sistema de operações secretas, que Aaron conhecia melhor do que a maioria dos civis entendia. Seus contatos na comunidade de inteligência garantiram que Rafael fosse colocado em uma instalação onde abusadores de crianças recebiam atenção muito especial, tanto dos guardas quanto dos outros internos. Rafael sobreviveria, mas seus anos restantes seriam passados em constante medo e dor, uma punição apropriada pelo que ele fez a Daniel. Margaret Sims enfrentou uma forma mais complexa de justiça. A investigação de Aaron revelou que sua riqueza vinha de fraude de seguro relacionada à morte de seu marido, e que ela estava sistematicamente visando famílias militares como vingança por um acidente de treinamento que foi culpa do próprio Capitão Barry. Mas os promotores civis estavam lutando para construir casos que resultariam em sentenças significativas. Aaron resolveu esse problema por meio de seus contatos internacionais. As contas offshore de Margaret transferiram misteriosamente seus conteúdos para um fundo de apoio a famílias militares afetadas pelo estresse de destacamento. Seus bens comerciais foram confiscados por meio de auditorias do IRS, que revelaram décadas de evasão fiscal. Suas propriedades foram condenadas por meio de inspeções habitacionais que encontraram violações ambientais. Em 6 semanas, Margaret passou de socialite rica a sem-teto e falida. Mas o toque mais cruel de Aaron foi providenciar para que ela fosse acusada em um tribunal internacional de tráfico humano, uma acusação que acarretava sentenças muito mais severas do que qualquer coisa disponível no sistema dos FSUA. A última notícia que Aaron teve foi que Margaret estava cumprindo 25 anos em uma prisão sul-americana, onde as condições eram consideravelmente menos confortáveis do que as instalações americanas. Mas a justiça mais pessoal de Aaron foi reservada para Samantha. Os procedimentos de divórcio foram rápidos e brutais. Os advogados de Aaron, os melhores especialistas jurídicos militares disponíveis, apresentaram evidências da conspiração de Samantha para sequestrar Daniel, sua participação em abuso psicológico e seu papel no assassinato de Herman Weaver. As tentativas de Samantha de alegar que foi manipulada desmoronaram quando a equipe de Aaron apresentou gravações dela, discutindo como quebrar a resistência de Daniel e planejando seu desaparecimento. O juiz Lester Piper, mentor de Aaron de West Point,
concedeu a Aaron a guarda total com uma ordem de restrição que impedia Samantha de qualquer contato com Daniel. Mas a verdadeira vingança de Aaron foi mais sutil e devastadora. Usando seus recursos de inteligência, Aaron garantiu que todos no círculo social de Samantha soubessem exatamente o que ela havia feito. Seu emprego na agência de serviços sociais terminou quando os supervisores descobriram que ela havia participado de abuso infantil. Sua família a renegou quando soube que ela ajudou a planejar o sequestro de seu neto. Seus amigos a abandonaram quando perceberam que ela escolheu um criminoso em vez de seu próprio filho. Samantha se viu completamente isolada, desempregada e enfrentando acusações criminais que a seguiriam pelo resto de sua vida. A mensagem final de Aaron para ela foi entregue por meio de seu advogado. Você escolheu seu lado. Agora viva com as consequências. A justiça de Aaron se estendeu além dos conspiradores imediatos. Sua investigação identificou 3 outros homens que trabalharam com Rafael na mira de famílias militares. Todos os 3 se viram enfrentando várias formas de atenção de Aaron. Auditorias do IRS, investigações de imigração e acusações criminais que pareciam surgir do nada, mas na verdade eram resultado da coleta metódica de inteligência de Aaron. A mensagem era clara para qualquer um que pudesse considerar atacar famílias militares. O coronel Aaron Weaver tinha recursos ilimitados e uma memória absolutamente implacável. Enquanto Aaron concluía suas operações de justiça, ele tomou uma decisão final que surpreendeu até seus aliados mais próximos. Ele solicitou transferência para uma posição no Pentágono que lhe permitiria criar um novo programa, um sistema de resposta rápida para proteger famílias militares de ameaças domésticas. Não podemos prevenir todos os ataques, explicou Aaron ao general Valência. Mas podemos garantir que qualquer um que ataque nossas famílias enfrente consequências que vão muito além da aplicação da lei civil. O programa foi aprovado imediatamente e recebeu financiamento ilimitado. O último ato de Aaron no rescaldo imediato foi visitar o túmulo de seu pai com Daniel. O menino, que estava lentamente se recuperando de seu trauma por meio de terapia intensiva, colocou flores na lápide de seu avô. Papai? Perguntou Daniel baixinho. As pessoas más vão voltar algum dia? Aaron se ajoelhou ao lado de seu filho, sua voz gentil, mas absolutamente certa. Não, Daniel. Elas nunca vão voltar, e ninguém nunca vai te machucar de novo. Enquanto caminhavam para longe do cemitério, Aaron refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. O homem que outrora acreditava em perdão e justiça legal tornara-se algo mais duro e perigoso, mas ele não sentia arrependimento. Algumas traições eram profundas demais para o perdão. Algumas ameaças exigiam respostas além da lei civil. E algumas pessoas precisavam aprender que atacar um membro da família Weaver trazia consequências que os seguiriam para sempre. A operação estava concluída, mas a missão do coronel Aaron Weaver de proteger famílias militares estava apenas começando. 6 meses após o confronto na cabana nas montanhas, Aaron Weaver estava em seu novo escritório em casa, revisando arquivos para seu programa no Pentágono, que já havia evitado 4 ataques semelhantes a famílias militares. As paredes estavam decoradas com fotos dos jogos de futebol de Daniel, aulas de natação e acampamentos. Imagens de um menino lentamente se curando do trauma e redescobrindo como a infância deveria ser. Daniel, agora com 7 anos, mostrava uma resiliência notável que lembrava Aaron diariamente da força da família Weaver. O menino ainda tinha pesadelos ocasionais, mas a terapeuta recomendada pelo Dr. Ivan Moore, Dra. Chelsea Bass, havia feito maravilhas em ajudar Daniel a processar suas experiências. Mais importante, Daniel estava aprendendo a confiar novamente, a se sentir seguro novamente e a entender que seu pai sempre o protegeria. Papai, disse Daniel, entrando no escritório com um boletim escolar. A senhora Kane diz que sou o melhor leitor da minha classe. Aaron sorriu, levantando seu filho para o colo. Isso é porque você é brilhante, assim como seu avô era. Eles haviam se mudado para uma nova casa na Virgínia, perto da atribuição de Aaron no Pentágono. O recomeço foi essencial para ambos,
um lugar sem memórias da traição de Samantha ou da presença de Rafael. Nathan ajudou com a mudança e o tio Nathan permaneceu uma presença constante na vida de Daniel, proporcionando o tipo de estabilidade familiar que Aaron considerava essencial. A nova posição de Aaron como diretor de operações de segurança familiar deu a ele acesso a redes de inteligência que monitoravam ameaças contra famílias militares em todo o país. O programa que ele criou já estava mostrando resultados. Predadores suspeitos eram identificados cedo. Famílias vulneráveis recebiam suporte imediato e potenciais conspirações eram desmanteladas antes que pudessem causar danos. Identificamos outra situação na Califórnia, relatou Derrick Henry durante seu briefing semanal. Derrick aceitou uma posição permanente no programa de Aaron, achando o trabalho mais satisfatório do que investigação privada. Mãe solteira, marido destacado, novo namorado suspeito com antecedentes criminais. Padrão clássico. Equipe de resposta? Perguntou Aaron, embora já soubesse a resposta. Já em posição. Manuel está lidando com a vigilância. A polícia local foi informada e temos serviços familiares de prontidão. Esse será resolvido antes de escalar. Aaron assentiu com satisfação. Cada ataque evitado validava sua crença de que famílias militares precisavam de proteção além do que os sistemas civis podiam oferecer. A justiça mais ampla que Aaron havia orquestrado continuava a se desdobrar. Rafael Baxter foi encontrado morto em sua cela de prisão 3 meses antes. Oficialmente um suicídio, embora Aaron suspeitasse que os outros internos simplesmente se cansaram de sua presença. Margaret Sims permanecia em uma prisão sul-americana, e seus apelos internacionais por melhores condições eram consistentemente negados. Samantha tentou contatar Daniel 2 vezes por meio de intermediários, mas as proteções legais de Aaron se mantiveram firmes. Ela foi forçada a se mudar para outro estado após sua participação na conspiração se tornar amplamente conhecida na Carolina do Norte. Aaron não sentia simpatia. Ela fez suas escolhas e viveria com as consequências. Mas a conquista mais importante de Aaron foi a recuperação de Daniel. O menino que estava retraído e com medo agora estava confiante, feliz e seguro no amor de seu pai. Daniel jogava beisebol na liga infantil, destacava-se na escola e havia desenvolvido um grupo de amigos cujos pais eram todos de famílias militares que Aaron havia pessoalmente avaliado. Pai, disse Daniel durante o jantar naquela noite, o pai do Tommy vai ser destacado no próximo mês. Você vai garantir que a família dele esteja segura enquanto ele estiver fora? Aaron sorriu com a compreensão de seu filho sobre seu trabalho. Absolutamente, é isso que fazemos. Aaron também reconstruiu relacionamentos com a família estendida e amigos militares que proporcionavam a Daniel uma rede de suporte mais ampla. O detetive Ron Chambers tornou-se uma figura de avô honorário. Os colegas policiais de Herman Weaver verificavam Daniel regularmente, e os membros da equipe Delta Force de Aaron garantiam visitas sempre que possível. A cura se estendeu ao próprio Aaron. A raiva que impulsionou suas operações de vingança se transformou em uma vigilância calma e determinada. Ele dormia melhor sabendo que Daniel estava seguro, que as ameaças estavam sendo monitoradas e que a justiça havia sido feita àqueles que atacaram sua família. A vitória final de Aaron foi talvez a mais satisfatória. Seu programa foi tão bem sucedido que estava sendo expandido internacionalmente, protegendo famílias militares americanas estacionadas no exterior. O trabalho dava a ele um propósito além da vingança pessoal. Ele estava construindo algo que protegeria milhares de famílias do tipo de ataque sistemático que sua própria família havia sofrido. Uma noite, enquanto colocava Daniel na cama, o menino fez uma pergunta que mostrava sua notável maturidade. Papai, você sente falta da mamãe? Aaron considerou sua resposta cuidadosamente. Sinto falta da pessoa que pensei que ela era, Daniel. Mas a verdadeira Samantha escolheu te machucar, e eu nunca posso perdoar isso. Você e eu somos uma família agora, e isso é o suficiente. Daniel assentiu seriamente. Gosto mais da nossa família. Você sempre me mantém seguro. Sempre, prometeu Aaron.
não importa o quê. Enquanto saía do quarto de Daniel, Aaron refletiu sobre como sua vida havia sido completamente reconstruída. O homem que outrora acreditava em justiça legal e perdão, tornara-se alguém que entendia que algumas ameaças exigiam respostas além dos sistemas civis. O marido que outrora confiava completamente, agora entendia que a traição poderia vir de qualquer um, até mesmo dos mais próximos. Mas, mais importante, o pai que outrora considerava a segurança de sua família garantida, agora dedicava cada dia a garantir que Daniel crescesse protegido, amado e seguro. O telefone de Aaron vibrou com uma mensagem de Nathan. Nova inteligência sugere outro grupo mirando famílias militares no Texas. A reputação do seu programa está se espalhando. Eles estão ficando assustados. Aaron sorriu friamente enquanto digitava sua resposta. Bom, o medo é a única coisa que mantém os predadores longe das nossas famílias. De pé em seu escritório em casa, cercado por evidências da infância feliz e normal de seu filho, Aaron Weaver sentiu uma satisfação que ia mais fundo do que a vingança. Ele não apenas destruiu aqueles que atacaram sua família, ele construiu algo que protegeria inúmeras outras. O menino que foi aterrorizado agora estava seguro. Os conspiradores que pareciam intocáveis foram eliminados. As famílias militares que poderiam ter sido visadas agora estavam protegidas. E o coronel Aaron Weaver, o homem que nunca perdoava e nunca esquecia, encontrou sua verdadeira missão: garantir que nenhuma família sofresse o que a sua havia enfrentado. No final, Aaron não apenas venceu. Ele criou um legado que protegeria os inocentes muito depois que sua própria guerra terminasse. Essa foi a vitória mais completa de todas. Aqui termina nossa história. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Obrigado pelo seu tempo. Se você gostou desta história, por favor, inscreva-se neste canal.